Há silêncios que não nascem da ausência, mas do medo de ser visto. Naquela casa de pedra, onde o teto alto parecia vigiar cada respiração, o Duque aprendera a existir sem ruído. Os corredores longos devolviam apenas o som de passos que não esperavam resposta, e os retratos dos antepassados observavam com severidade quem ousasse sentir além do permitido. Ele era chamado de Senhor, Excelência, proprietário de tudo o que alcançava o olhar, menos de si mesmo. O poder lhe dera disciplina, não consolo. O desjejum está servido, Vossa Graça, anunciou o criado, mantendo os olhos baixos. Não irei, respondeu o Duque sem erguer o rosto dos papéis. Era sempre assim. As refeições eram mais obrigação que encontro, e o silêncio uma escolha confortável. Até o dia em que ela cruzou a soleira sem alarde, trazida por uma necessidade que não lhe pertenceu. Não houve apresentação formal, apenas uma ordem breve. Ela ficará. É temporário. Ela assentiu em silêncio. Aprendera cedo que perguntas prolongavam dificuldades. Seu quarto ficava no extremo oposto da casa, onde o vento passava sem pedir licença e a lareira raramente cumpria seu papel. Ao caminhar pelos corredores, mantinha os passos contidos, como se o chão pudesse denunciá-la. "Precisa de algo?" perguntou uma criada, certa noite. "Nada, agradeço", respondeu ela com um leve aceno. Sob o mesmo teto, Duque e jovem coexistiam como sombras que não se tocam. Ele evitava horários comuns, ela ajustava os seus para não incomodar. O acordo não foi dito, mas era compreendido. No entanto, pequenas rupturas começaram a surgir. Um livro esquecido sobre a mesa da biblioteca. Um xale deixado na cadeira do salão. Coisas mínimas, quase irrelevantes. "De quem é isto?" perguntou o Duque, segurando o volume gasto. "É meu, senhor. Se não for incômodo", disse ela, surpreendida por ser chamada. Ele a observou pela primeira vez com atenção. Não havia ousadia em seus olhos, apenas cansaço e contenção. "Não é incômodo", respondeu devolvendo o livro. "Pode deixá-lo ali." Aquela troca simples perturbou mais do que ele admitiria. No século em que viviam, sentimentos eram disciplinados e lugares bem definidos. Um duque não reparava em presenças discretas. Uma mulher sem posição não esperava ser notada. Ainda assim, algo se deslocava lentamente. "A casa parece diferente", murmurou ele certa noite falando consigo mesmo. Ela ouviu de longe, sem saber que aquela frase lhe pertencia. Cada dia trazia um gesto ligeiramente fora do costume. Um cumprimento mais longo, um silêncio compartilhado, uma pergunta que não constava em dever algum. O Duque sentiu a rigidez de seus hábitos ser testada. Ela sentiu nascer um temor novo, quase esperançoso. Ambos sabiam que desejar tinha preço e que escolhas, uma vez feitas, não pediam perdão. Sob aquele teto severo, duas almas ignoradas começavam a desafiar a ordem silenciosa que as mantivera à margem. Se desejar acompanhar como olhares contidos podem alterar destinos inteiros, permaneça atento aos próximos passos desta história. O primeiro sinal de mudança veio numa manhã cinzenta, quando a chuva insistia em escorrer pelas vidraças altas, como se a casa estivesse chorando em silêncio. O Duque desceu mais cedo do que o costume, contrariando uma rotina que ele mesmo impusera por anos. Ao atravessar o salão, percebeu que não estava sozinho. Ela estava ali, de pé junto à janela, segurando um pano de linho e limpando o vidro com movimentos lentos. A luz opaca desenhava seu perfil com delicadeza contida. Ao ouvi-lo, virou-se de imediato. "Perdoe-me, Vossa Graça. Pensei que ainda não tivesse descido." "Não precisa pedir perdão", respondeu ele, surpreso com a própria brandura. "A casa também lhe pertence enquanto estiver aqui." Ela assentiu, mas seus dedos apertaram o pano com força discreta. Aquelas palavras, ditas quase sem intenção, pesaram mais do que deveriam. Nunca lhe haviam oferecido pertencimento, ainda que provisório. "A chuva não cessa há dias", comentou ela, buscando refúgio em assunto seguro. "Há períodos assim", disse o Duque, "em que o céu parece testar nossa paciência." O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Havia nele uma expectativa contida, como se ambos aguardassem algo que não sabiam nomear. Ele seguiu para a mesa, mas não se sentou de imediato. "Costuma ler pela manhã?" perguntou.
lembrando-se do livro. Quando o trabalho permite, respondeu ela. É um hábito antigo. De onde veio esse hábito? A pergunta escapou-lhe antes que pudesse contê-la. Ela hesitou como quem avalia o perigo de uma resposta honesta. De um tempo em que eu tinha menos deveres e mais silêncio, disse por fim. Ele compreendeu mais do que demonstrou. Também conhecia épocas assim, embora as tivesse vivido cercado de gente. Sentou-se, enfim, e fez um gesto vago com a mão. Pode continuar. Não pretendo interrompê-la. Ela voltou-se à janela, mas agora sentia o peso de ser observada. Não era um olhar invasivo, e isso a desconcertou ainda mais. O Duque, por sua vez, percebeu que aquela presença discreta alterava o ritmo da casa. O relógio pareceu bater mais alto, como se marcasse um tempo novo. Ao longo do dia cruzaram-se outras vezes, na biblioteca, onde ela devolvia o livro ao lugar, no corredor estreito onde quase se tocaram. Desculpe, disseram ambos ao mesmo tempo. Ela sorriu, um gesto breve, quase proibido. O Duque sentiu algo apertar-lhe o peito, não de dor, mas de reconhecimento. Não estava acostumado a sorrisos que não pediam nada em troca. Não precisa se apressar tanto, comentou ele. A casa não foge. Eu aprendi a não ocupar espaço além do necessário, respondeu ela, sem perceber a gravidade da confissão. Ele nada disse, mas aquelas palavras o acompanharam. À noite, sentado em seu gabinete, releu cartas antigas, lembranças de compromissos que nunca se tornaram escolhas. Pensou na solidão que aceitara como preço da ordem e na estranha inquietação que agora se insinuava. No dia seguinte, foi ela quem ousou um gesto mínimo. Durante o jantar, servido em silêncio quase ritual, ela ergueu o olhar. Posso lhe fazer uma pergunta, Vossa Graça? Ele pousou os talheres, atento. Pode. Esta casa sempre foi tão silenciosa? Ele demorou a responder. Desde que me lembro, sim. O silêncio foi considerado virtude. E nunca lhe pesou? A ousadia da pergunta surpreendeu a ambos. O Duque sentiu a velha armadura ranger. Houve tempos em que não me permiti sentir o peso, disse. Era mais simples assim. Ela abaixou os olhos, compreendendo demais. Naquele instante, algo frágil se estabeleceu entre eles. Uma compreensão mútua, não declarada, mas presente. O século em que viviam não favorecia confidências, muito menos entre pessoas de posições tão distintas. Ainda assim, a casa parecia conspirar a favor daquele diálogo contido. Nos dias que se seguiram, pequenos hábitos se alteraram. Ele passou a descer no mesmo horário. Ela deixou de ajustar seus passos para evitá-lo. Conversas curtas surgiram, sempre respeitosas, sempre à beira de algo maior. O jardim precisa de cuidados, disse ele certa manhã. Posso ajudar se permitir, respondeu ela. Trabalharam lado a lado, mãos sujas de terra, palavras escassas, mas significativas. O Duque percebeu que nunca observara o crescimento de nada com tanta atenção. Ela percebeu que não era tratada como invisível. No entanto, junto com a aproximação, crescia o receio. Ele sabia que qualquer afeto fora do esperado poderia ser interpretado como fraqueza. Ela sabia que ser vista além de sua função poderia custar-lhe o pouco que tinha. Cada gesto era medido, cada silêncio pesado. Certa noite, ao se despedirem no corredor, ele falou baixo. Se em algum momento desejar partir, diga-me, não a impedirei. Ela o encarou surpresa. E se eu desejar ficar? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades e riscos. O Duque sentiu o peso da escolha se aproximar, ainda distante, mas inevitável. Sob o mesmo teto, a convivência deixava de ser acaso e começava a se tornar desafio. Ambos sabiam que nada ali era simples e que o caminho adiante exigiria coragem que ainda estavam aprendendo a reconhecer em si mesmos. O silêncio daquela pergunta acompanhou o Duque durante toda a noite. E se eu desejar ficar? Não era apenas uma escolha prática, era uma afronta delicada às regras não escritas que haviam regido sua vida. Ao amanhecer, levantou-se antes do sol, caminhando pelo quarto amplo como um homem, que procura algo perdido sem saber o nome. Vestiu-se devagar, atento a cada gesto, como se a ordem externa pudesse conter a inquietação interior. Quando desceu, encontrou-a na cozinha auxiliar, conversando com a cozinheira enquanto ajudava a amassar o pão.
Riam baixo, como quem teme incomodar a casa. Bom dia, Vossa Graça, disse ela, endireitando-se de imediato. Bom dia, respondeu ele, detendo-se à porta. Não precisa interromper. A cozinheira fez uma breve reverência e saiu, deixando-os sozinhos. O cheiro de pão quente preenchia o ambiente, trazendo uma sensação inesperada de lar. Não sabia que cozinhava, comentou o Duque. Aprendi por necessidade, respondeu ela. É algo que me acalma. Ele assentiu, observando as mãos dela ainda cobertas de farinha. A casa tem estado diferente, disse, escolhendo as palavras. Imagino que tenha notado. Ela sorriu de leve. Notei, sim. Pensei que fosse apenas impressão minha. Não é. Houve um breve silêncio, não desconfortável, mas carregado de cuidado. Ele se aproximou da mesa. Sobre o que me perguntou ontem, começou, mas interrompeu-se. Ela ergueu o olhar atenta. Não precisa responder se não desejar. Desejo, disse ele. Apenas não sei como fazê-lo. A honestidade dita assim, simples, surpreendeu-os. No mundo em que viviam, homens como ele não confessavam incertezas. Ficar, continuou o Duque, pode significar mais do que parece, para ambos. Eu sei, respondeu ela. Também pensei nisso a noite inteira. Sentaram-se à mesa como se aquele gesto já fosse uma pequena transgressão. Conversaram sobre coisas seguras. O clima, o estado das estradas, o jardim que começava a florescer. Ainda assim, havia algo novo entre eles, uma confiança frágil. Com o passar dos dias, a convivência tornou-se mais visível aos olhos da casa. Criados cochichavam, olhares se prolongavam além do necessário. O Duque percebeu a mudança e sentiu o peso da responsabilidade. Estão comentando, disse ele certa tarde no jardim. Sempre comentam, respondeu ela. Quando se é diferente, mesmo que em silêncio. Não quero que seja alvo de julgamentos por minha causa. Ela pousou a mão sobre a terra recém-regada. Não sou estranha aos julgamentos, Vossa Graça. Apenas não gostaria que se arrependesse. Ele a encarou. O arrependimento tem sido meu companheiro por anos. Não temo mais sua presença. Aquela afirmação marcou algo irreversível. Ela sentiu um misto de alívio e temor. O afeto que surgia não pedia permissão às convenções, e isso a assustava. Numa noite mais fria, sentaram-se na sala menor, perto da lareira. Ele lia em voz alta um trecho de um livro antigo, e ela costurava em silêncio. Em determinado momento ele parou. Posso lhe perguntar algo? Claro. De onde vem sua coragem? Ela demorou a responder. De não ter muito a perder, disse enfim. Quando se vive à margem, o medo muda de forma. Ele refletiu sobre isso. Talvez fosse por isso que se sentisse atraído por aquela presença. Ela não competia, não exigia, apenas existia com dignidade. E o senhor? Perguntou ela, ousando. De onde vem seu medo? Ele fechou o livro. De perder o controle, confessou. Fui criado para governar, não para sentir. Ela compreendeu. Aproximou-se um pouco mais, respeitando o espaço que ele ainda precisava. Talvez não precise escolher entre um e outro, disse. O Duque sentiu algo se afrouxar dentro de si. Ao longo das semanas, a ligação entre eles tornou-se mais evidente, embora nunca declarada. Conversavam mais, caminhavam juntos, partilhavam silêncios que agora tinham sentido. A casa, antes rígida, parecia acolher aquela transformação. E você que acompanha esta história, de onde nos escuta ou nos lê? De uma cidade grande, de um vilarejo distante, talvez de outro país? Assim como eles, cada lugar carrega seus próprios silêncios. Mas nem tudo podia permanecer intocado. Uma carta chegou, trazendo a lembrança das obrigações do Duque. Havia expectativas familiares, alianças desejadas, um futuro traçado sem espaço para desvios. Recebi notícias, disse ele, mostrando-lhe a carta, a voz contida. Em breve, esperam que eu faça uma escolha pública. Ela sentiu o chão se mover sob os pés. E essa escolha começou, mas não terminou. Ainda não sei qual será, respondeu ele. Mas sei que não posso fingir que nada mudou. Ela assentiu, sentindo o peso daquela verdade. O afeto que crescera à sombra agora exigia luz, e a luz podia queimar. Naquela noite, despediram-se mais cedo. No corredor, ela falou quase num sussurro. Seja qual for sua decisão, agradeço por ter me visto. Ele segurou o impulso de tocar-lhe a mão.
Não sei mais como não vê-la. As palavras ficaram entre eles como promessa e ameaça. O caminho adiante tornava-se mais estreito, e ambos sabiam que o conforto dos dias recentes poderia ser breve. Ainda assim, nenhum dos dois desejava voltar à antiga invisibilidade. Sob o mesmo teto, o vínculo crescia, preparando-os para provas que exigiriam mais do que silêncio, exigiriam escolha. A notícia da visita anunciada espalhou-se pela casa com a rapidez de um vento frio. O duque passou a caminhar com maior rigidez, como se cada passo precisasse reafirmar quem ele era diante do mundo. Ela percebeu a mudança antes mesmo de qualquer explicação. O tom da casa alterara-se, e com ele a delicada normalidade que haviam construído. Chegarão em 2 semanas, disse ele finalmente, numa tarde em que se encontraram na biblioteca. Parentes próximos. Pessoas que observam. Ela fechou o livro devagar. Entendo. A resposta simples escondia um turbilhão. Desde o primeiro dia, ela soubera que aquele convívio tinha limites impostos por nome, sangue e tradição. Ainda assim, ouvi-lo se aproximar doía mais do que imaginara. Nada mudará em sua rotina, acrescentou o duque, talvez tentando convencer a si mesmo. Não há motivo para alarme, ela assentiu, mas seus olhos denunciaram a inquietação. A rotina raramente sobrevive a visitas assim, respondeu com cuidado. Ele percebeu o peso da verdade. A presença de outros traria julgamentos silenciosos, comparações inevitáveis e, sobretudo, expectativas. Para ele, era um retorno ao papel que sempre desempenhara. Para ela, o risco de ser reduzida novamente à invisibilidade. Nos dias seguintes, ela passou a recolher-se mais cedo. Evitava os espaços comuns, como fizera no início. O duque notou e sentiu uma pontada incômoda, quase culpa. Está me evitando? Perguntou certa manhã. Encontrando-a no jardim, ela suspirou antes de responder. Estou me preparando, disse. Quando eles chegarem, será melhor assim. Melhor para quem? Para todos, respondeu, mas não sustentou o olhar. Ele percebeu que, ao não se posicionar, estava permitindo que o medo conduzisse ambos. Aquela constatação o inquietou mais do que qualquer reprovação externa. Não lhe pedi que desaparecesse, disse, num tom mais firme do que pretendia. Ela ergueu os olhos surpresa. Não pediu, mas também não prometeu o contrário. As palavras atingiram-no com precisão. Ele não podia negar. O silêncio, que antes os aproximara, agora criava distância. Naquela noite, a casa recebeu os primeiros preparativos. Criados poliam móveis, cortinas eram trocadas, e o rigor habitual ganhava nova severidade. Ela observava de longe, sentindo-se deslocada. A senhora ajudará no salão, ordenou uma criada mais antiga, sem olhar-lhe o rosto. Claro, respondeu ela, baixando a cabeça. O duque observou a cena do alto da escada e sentiu algo endurecer dentro de si. Não era raiva, mas decisão incipiente. Ela não é apenas auxílio, disse descendo os degraus. Tratem-na com o respeito devido a quem vive sob este teto. Houve um silêncio constrangido. A criada assentiu contida. Ela, por sua vez, sentiu o coração acelerar. Aquela intervenção simples tinha peso maior do que parecia. Mais tarde, encontraram-se no corredor. Não precisava ter feito isso, disse ela em tom baixo. Precisava, respondeu ele. Para mim. Ela o encarou longamente. Está disposto a sustentar isso diante deles? A pergunta ficou suspensa. O duque sabia que aquele era o cerne do conflito. Sustentar significava enfrentar olhares, comentários velados, talvez rupturas irreversíveis. Não sei ainda, admitiu, mas sei que não posso continuar fingindo. Os dias avançaram, carregados de expectativa. Quando os parentes chegaram, trouxeram consigo risos controlados, comentários educados e uma curiosidade afiada. Ela tornou-se mais cuidadosa, quase etérea. Quem é aquela jovem? Perguntou uma das visitantes certa noite ao duque. Alguém que vive aqui, respondeu ele, com firmeza suficiente para encerrar o assunto. Ela ouviu de longe e sentiu um misto de gratidão e receio. Cada palavra dele em sua defesa aumentava o risco. Na mesa de jantar, sentaram-se distantes. O duque mantinha postura impecável, mas seus olhos buscavam-na com frequência. Ela, por sua vez, evitava qualquer gesto que pudesse ser Após o jantar, no jardim escurecido, encontraram-se por acaso.
Lamento se isso tudo a constrange, disse ele. Não é constrangimento, respondeu ela. É realidade. E se eu desafiar essa realidade? Ela respirou fundo. Então precisará aceitar as consequências. E eu não quero ser o peso que o faça cair. Ele aproximou-se um pouco mais, respeitando ainda a distância que o mundo exigia. Não é peso. É escolha. Ela sentiu as palavras como um toque invisível. Pela primeira vez, percebeu que o Duque não era apenas prisioneiro das convenções, mas um homem à beira de uma decisão que poderia redefini-lo. Nos dias seguintes, os olhares tornaram-se mais atentos. Comentários surgiram, sempre envoltos em falsa cortesia. A casa parece diferente, disse um parente com leve sorriso. As casas refletem quem as habita, respondeu o Duque sem hesitar. Ela ouviu aquela frase como um sinal silencioso. Ainda assim, sabia que o momento decisivo se aproximava. Não bastaria compreensão mútua, seria necessário um gesto público. Na véspera da partida dos visitantes, encontraram-se na biblioteca como tantas vezes antes. Amanhã tudo pode mudar, disse ela. Sim, respondeu ele, para melhor ou pior. Prometa-me apenas uma coisa, pediu ela. Seja honesto consigo mesmo, ele assentiu. É o que tentarei ser. Ao deixarem o cômodo, ambos sabiam que a convivência discreta chegara ao fim. O que viria exigiria coragem maior do que qualquer silêncio compartilhado. Sob o mesmo teto, a escolha deixava de ser interna e passava a exigir voz, postura e enfrentamento. O amor, ainda não declarado, começava a cobrar seu preço. O dia seguinte amanheceu com uma clareza quase cruel. O céu limpo contrastava com o peso que se acumulava no interior da casa. Os visitantes preparavam-se para partir e, com eles, levariam impressões, comentários e expectativas que não se dissipariam facilmente. O Duque vestiu-se com esmero incomum, como se cada botão fechado fosse uma decisão silenciosa. Ela evitou o desjejum. Preferiu ocupar-se no jardim dos fundos, onde as roseiras exigiam poda cuidadosa. As mãos tremiam levemente, não pelo frio, mas pela antecipação. Sabia que algo se encerrava naquele dia, ainda que não soubesse exatamente o que. Está escondendo-se de mim? Perguntou ele, surgindo entre os arbustos. Ela ergueu o olhar, surpresa. Não. Apenas precisava de ar. Ele aproximou-se, observando o corte preciso que ela fazia nos galhos. Hoje partem, disse. Eu sei. Depois disso, começou, mas interrompeu-se. Ela pousou a tesoura, aguardando. Depois disso, esperam que eu viaje, continuou. Há compromissos a cumprir, visitas, reuniões, possíveis alianças. Ela sentiu o coração apertar, mas manteve a postura. Entendo. Não quero que pense que estou fugindo. Não penso, respondeu ela. Apenas reconheço o que é esperado do Senhor. A formalidade repentina entre eles denunciava o medo de dizer demais. O Duque respirou fundo. E o que é esperado de você? Perguntou. Ela hesitou. Que eu retorne ao meu lugar, disse com honestidade contida. Seja qual for. As palavras atingiram-no com força. Ele percebia agora que, ao longo de sua vida, raramente considerara o peso das expectativas alheias. A dela, no entanto, tornava-se impossível de ignorar. Gostaria que ficasse enquanto eu estiver fora, disse, de súbito. Ela o encarou. Isso seria conveniente? Seria desejado, corrigiu ele. O silêncio que se seguiu foi denso. Ela sentiu o impulso de recusar, não por falta de vontade, mas por receio. As pessoas falarão, disse. Sempre falam. Nem sempre com consequências leves. Ele assentiu. Não havia ingenuidade entre eles. Não posso prometer proteção absoluta, disse, mas posso prometer respeito. Ela fechou os olhos por um instante, como quem pesa uma decisão antiga. Então ficarei, respondeu por fim. Não por conveniência, por escolha. A partida dos visitantes ocorreu sob despedidas formais, sorrisos educados, recomendações veladas. Um deles segurou o braço do Duque por mais tempo que o necessário. Lembre-se de quem é, disse em tom baixo. Tenho pensado muito nisso, respondeu ele. Quando a carruagem desapareceu na estrada, a casa pareceu soltar um suspiro contido.
O Duque voltou-se para ela, que observava à distância. Parto ao amanhecer, informou. Estarei aqui quando retornar, disse ela, com firmeza inesperada. Naquela noite, sentaram-se na sala menor como antes. A lareira crepitava suavemente. Não havia livro nem costura, apenas a presença mútua. Posso lhe fazer um pedido? Perguntou ele. Sim. Não desapareça de si mesma enquanto eu estiver fora. Ela sorriu, um sorriso triste e terno. Não farei isso. Aprendi aqui que não preciso. Ao amanhecer, ele partiu. Ela observou da janela, sentindo uma mistura de orgulho e temor. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos, mas não vazios. Ela passou a circular pela casa com mais segurança, assumindo tarefas que antes evitava. Alguns criados estranharam, outros aceitaram. A ausência do Duque tornava tudo mais visível. Certa tarde recebeu uma carta. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de abrir. Os compromissos são muitos, mas o pensamento retorna sempre à casa. Descobri que levo comigo um silêncio diferente, menos pesado. Espero que esteja bem. Ela dobrou a carta com cuidado, sentindo um calor discreto no peito. Respondeu naquela mesma noite. Estou bem. A casa mantém-se firme, talvez porque agora eu também esteja. As cartas tornaram-se regulares. Em cada uma havia mais franqueza, menos cautela. O Duque escrevia sobre reuniões enfadonhas, sobre o cansaço de representar um papel. Ela escrevia sobre o jardim, sobre pequenas vitórias diárias, sobre aprender a ocupar espaço sem pedir licença. No entanto, junto com a proximidade epistolar, crescia a expectativa do retorno. Ela sabia que as palavras, por mais sinceras, não substituíam decisões públicas. O afeto amadurecia, mas ainda carecia de forma. Meses depois, a notícia chegou. O Duque retornaria em breve. A casa entrou novamente em movimento. Ela sentiu o antigo temor retornar, misturado agora a uma determinação nova. Na véspera de sua chegada, caminhou pelos corredores tocando as paredes frias. Percebeu que já não era a mesma pessoa que chegara ali, invisível e contida. Algo se consolidara dentro de si. Quando a carruagem finalmente apareceu na estrada, ela não se escondeu. Permaneceu à frente da casa ereta, aguardando. O Duque desceu, cansado, mas atento. Ao vê-la ali, não como sombra, mas como presença, algo se confirmou em seu olhar. Eles não se tocaram. Não trocaram palavras imediatas. Não era necessário. Ambos sabiam que o tempo de ensaio havia terminado. O que viria exigiria mais do que convivência silenciosa. Exigiria coragem declarada, e essa coragem agora já não lhes parecia impossível. O retorno do Duque alterou o ritmo da casa de maneira imediata. Não houve anúncios solenes, nem gestos teatrais, apenas uma mudança perceptível na forma como ele caminhava pelos corredores e como os criados ajustavam o olhar ao passar por ela. Algo fora compreendido, ainda que não declarado. A presença dela à frente da casa no momento da chegada tornara-se assunto sussurrado. A senhora permaneceu, comentou a governanta naquela mesma tarde, com um misto de surpresa e cautela. Permaneci, respondeu ela sem justificar-se. O Duque observava à distância. A firmeza contida naquela resposta despertou-lhe um respeito novo. Nos dias seguintes, retomaram a convivência com cuidado renovado, como se ambos soubessem que cada gesto agora tinha peso dobrado. A viagem foi longa, disse ela certa noite ao encontrá-lo na biblioteca. Mais longa do que esperava, respondeu ele. Não pela distância, mas pelo que precisei ouvir. Ela fechou o livro devagar. Ouvir o quê? Ele hesitou, depois falou. Que minha vida está atrasada. Que preciso decidir antes que decidam por mim. Ela sentiu um arrepio contido. E o que respondeu? Que estou considerando todas as possibilidades. O silêncio que se seguiu não era mais tímido, mais atento. Havia entre eles uma consciência mútua de que o tempo das evasivas se esgotava. A mudança mais evidente ocorreu durante as refeições. O Duque passou a convidá-la a sentar-se à mesa principal, ainda que em horários discretos. Alguns criados estranharam, outros fingiram não ver. Ela aceitou, não sem receio, mas sem recuar. Não quero que pense que isso é descuido, disse ele numa dessas ocasiões. É escolha. Eu sei, respondeu ela.
e aceito as consequências. Essas consequências começaram a surgir de forma sutil. Uma visita inesperada de um vizinho influente. Um comentário feito em tom de brincadeira. A casa parece mais viva, disse o visitante, observando-a com curiosidade contida. A vida não se limita ao que se espera dela, respondeu o duque, com serenidade calculada. Ela sentiu o peso daquela frase. Não era uma declaração, mas tampouco era neutralidade. A posição dele começava a tornar-se visível. Ainda assim havia momentos de dúvida. Certa madrugada, ela não conseguiu dormir. Encontrou-o no salão, diante da janela. "Está arrependido?" perguntou sem rodeios. Ele voltou-se lentamente. "Não, mas temo errar." "Errar como?" "Expor-lhe a um mundo que não perdoa desvios", disse. "Tirar-lhe a tranquilidade que talvez pudesse encontrar longe de mim." Ela aproximou-se um pouco mais. "A tranquilidade que eu conhecia era apenas silêncio", respondeu. "Aqui ao menos escolho." Ele a observou com atenção profunda. "Você mudou", disse. "Todos mudam quando deixam de se esconder", replicou. No dia seguinte, uma carta chegou, selada com brasão familiar. O duque leu em silêncio, o semblante grave. Mais tarde, chamou-a ao gabinete. "Esperam que eu anuncie um compromisso", disse direto. "Uma união conveniente." Ela sentiu o golpe, mas manteve-se firme. "E o senhor?" "Não farei isso", respondeu. "Não agora. Não dessa forma. Isso terá consequências", disse ela. "Já estou lidando com elas." A tensão cresceu na casa. Rumores começaram a circular com mais clareza. Uma criada aproximou-se dela certa tarde. "Dizem que a senhora tem influência demais", murmurou. "Dizem muitas coisas", respondeu ela sem se abalar. O duque percebeu que a exposição começava a afetá-la mais do que admitia. Chamou-a para caminhar no jardim ao entardecer. "Se desejar partir, ainda posso ajudá-la", disse, oferecendo-lhe uma saída honrosa. Ela parou encarando-o. "Não me ofereça fuga como cuidado", disse com firmeza. "Se fico, é porque acredito no que estamos construindo." Ele sentiu o peso daquela confiança. "Então preciso ser claro", disse. "Com o mundo." Os dias seguintes foram marcados por preparativos silenciosos. O duque passou a receber pessoas, não mais com evasivas, mas com postura definida. Ela manteve-se presente, não à frente, mas também não oculta. Numa dessas recepções, alguém perguntou diretamente: "Pretende mesmo contrariar as expectativas?" "Pretendo viver com integridade", respondeu ele. Ela ouviu de longe, sentindo o coração acelerar. Aquela resposta, simples e firme, selava algo irreversível. Naquela noite, encontraram-se novamente na biblioteca. Ele aproximou-se, finalmente reduzindo a distância que sempre respeitara. "Não sei como o mundo nos verá", disse, "mas sei como a vejo." Ela sentiu os olhos marejarem. "E como é isso?" "Como alguém que me devolveu a coragem de ser humano." Ela respirou fundo, sustentando o olhar. "Então não se perca agora." Ele assentiu. Pela primeira vez, não havia medo no gesto. O caminho à frente ainda seria difícil, repleto de julgamentos e resistências. Mas, sob aquele teto que antes abrigara apenas solidão, duas almas agora se reconheciam como aliadas. Não havia mais retorno à invisibilidade. O próximo passo exigiria exposição completa, e ambos estavam prontos para pagar o preço de não mais se esconderem. A confirmação pública não veio em forma de anúncio solene, mas de atitude contínua. O duque deixou de ajustar sua conduta para agradar expectativas alheias e passou a agir com coerência silenciosa, porém firme. Ela permaneceu ao seu lado, não como sombra tolerada, mas como presença assumida. A casa, antes cenário de isolamento, tornava-se agora espaço de observação constante. "Estão esperando uma explicação", disse-lhe a governanta certa manhã. "Não devo explicações sobre minha dignidade", respondeu ela com serenidade recém-conquistada. O duque ouviu a resposta e percebeu que aquela mulher outrora contida aprendera a sustentar a própria voz. Isso o fortaleceu. Nas semanas seguintes, recebeu visitas que já não vinham apenas por cortesia, mas por curiosidade direta. "É verdade o que se comenta?" perguntou um conhecido sem rodeios. "Depende do que comenta", respondeu o duque. "Que a senhora..." hesitou o visitante.
lançando um olhar breve em direção a ela. Que ela vive aqui por minha escolha, concluiu o Duque. Sim, é verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Ela sentiu o impacto imediato daquela afirmação. Não havia romantização, apenas clareza. E clareza, naquele mundo, era um gesto de enfrentamento. Com a afirmação veio o afastamento de alguns. Convites cessaram. Cartas tornaram-se mais frias. O Duque notou, mas não recuou. Pela primeira vez, aceitava perder algo que nunca lhe trouxera verdadeira companhia. Está preparado para isso? Perguntou ela numa noite tranquila. Passei a vida inteira preparado para agradar, respondeu ele. Não para viver. Ela compreendeu que aquela transformação não era súbita, mas fruto de anos de repressão. O amor, ainda que não declarado em palavras grandiosas, funcionara como revelação. Entretanto, a pressão aumentou. Um emissário da família chegou com instruções veladas. Sua posição exige correção, disse em tom calculado. Há preocupações quanto à imagem. A imagem nunca me salvou da solidão, respondeu o Duque. Isso pode custar-lhe influência. Influência que exige renúncia de humanidade não me serve. Ela ouviu de longe, sentindo orgulho e medo entrelaçados. Sabia que aquele confronto não seria o último. Dias depois recebeu uma proposta inesperada. Uma oportunidade de partir discreta e segura, oferecida por alguém que acreditava agir em seu favor. Seria melhor para você, disse-lhe a pessoa, com falsa benevolência. Ela refletiu longamente antes de responder. Passei a vida inteira sendo poupada de escolhas, disse. Não aceitarei mais isso. Ao recusar, sentiu algo se consolidar dentro de si. Não era apenas afeto que a mantinha ali, mas identidade reconstruída. O Duque percebeu o peso da decisão dela. Não aprenderei aqui, disse-lhe naquela noite. Não estou presa, respondeu ela. Estou onde escolhi estar. Pouco a pouco, a resistência externa perdeu força. Não por aceitação plena, mas por cansaço. A postura constante do Duque e a dignidade dela tornaram difícil a deslegitimação completa. Alguns começaram a vê-los não como escândalo, mas como fato consumado. A casa, agora, refletia essa mudança. Risos discretos surgiam, conversas se estendiam. O jardim florescia com mais cuidado. A solidão que antes se infiltrava nas paredes parecia recuar. Numa tarde calma, sentaram-se juntos observando o horizonte. Nunca pensei que dividiria meu espaço assim, disse ele. Nem eu que seria convidada a ocupar, respondeu ela. Sente falta da invisibilidade? Ela pensou antes de responder. Às vezes era segura, mas vazia. Ele assentiu. Também achei segurança no isolamento. Hoje vejo que era apenas medo bem organizado. O reconhecimento mútuo os aproximou mais do que qualquer promessa formal. Não precisaram de juras, a escolha diária bastava. Com o tempo, o Duque passou a delegar mais, a reduzir o peso de funções que usara como escudo. Ela, por sua vez, encontrou novas responsabilidades não impostas, mas compartilhadas. Tornaram-se parceiros em decisões pequenas e grandes. Certa noite ele falou, quase como quem admite um segredo antigo. Jamais imaginei encontrar amor nela. Ela sorriu com emoção contida. Nem eu imaginei ser encontrada. O mundo ao redor não se transformou por completo. Ainda havia olhares críticos, comentários velados, resistências silenciosas. Mas sob aquele teto, algo essencial fora conquistado, a possibilidade de existir com verdade. A casa de pedra, que antes ecoava apenas passos solitários, agora guardava conversas, escolhas e um afeto construído na resistência. Duas almas, antes ignoradas, aprenderam que o amor não nasce do que é permitido, mas do que é assumido com coragem. E assim, sem alarde, sem romper completamente com o mundo, mas também sem se submeter a ele, seguiram. Não como conto idealizado, mas como realidade possível no rigor de seu tempo. O Duque já não era apenas senhor de títulos, ela já não era apenas presença discreta. Juntos tornaram-se prova viva de que até sob os tetos mais rígidos, a humanidade encontra brechas para florescer. Se ainda caminha conosco por estes corredores silenciosos, permita-se ficar mais um pouco, pois é aqui que as escolhas revelam seus verdadeiros efeitos. O tempo não trouxe aplausos nem redenção imediata, mas trouxe algo mais raro,
continuidade. O Duque manteve-se firme em sua decisão, não como desafio ruidoso ao mundo, mas como postura inabalável diante dele. A vida seguiu, com dias simples e outros pesados, como é próprio das existências reais. Ela permaneceu, não por dependência, mas por pertencimento consciente, algo que aprendera tarde, mas com profundidade. A casa adaptou-se lentamente. Alguns criados partiram, incapazes de aceitar a nova ordem silenciosa. Outros ficaram e aprenderam a respeitar. O cotidiano reorganizou-se, não por decreto, mas por hábito renovado. A mesa principal deixou de ser território exclusivo. Os horários tornaram-se menos rígidos. O silêncio já não era imposto, mas escolhido. "Acha que fizemos o certo?" perguntou ela certa manhã enquanto observavam o jardim. "Acho que fizemos o possível", respondeu o Duque, "e isso para mim é novo." Ela sorriu. Durante anos acreditara que o possível era sempre limitado por circunstâncias externas. Agora compreendia que, muitas vezes, o limite vinha do medo internalizado. As consequências sociais não desapareceram. Convites raramente chegavam. Certos círculos fecharam-se de vez. O Duque perdeu influência em alguns espaços, ganhou respeito silencioso em outros. Descobriu com surpresa que o mundo não desabava quando ele deixava de cumprir expectativas alheias. "Há noites em que o peso retorna", confessou ele, numa dessas conversas tardias. "Também há em mim", respondeu ela. "Mas agora sei nomeá-lo." Essa capacidade de nomear sentimentos, antes proibida, tornou-se um dos pilares da convivência entre eles. Não havia idealização, havia cuidado mútuo, paciência e reconhecimento das fragilidades. Certo dia receberam a visita de alguém inesperado. Um antigo conhecido do Duque, cuja postura não era hostil, apenas curiosa. "Nunca o vi assim", comentou o visitante, após observar a casa. "Assim como?", perguntou o Duque. Presente, ela ouviu a conversa de longe e sentiu um nó na garganta. A palavra simples continha mais verdade do que qualquer elogio social. Presença fora algo que ambos aprenderam a construir juntos. Com o passar dos meses, ela assumiu funções que antes jamais lhe seriam confiadas. Ajudava a administrar questões menores da propriedade, organizava o trabalho doméstico, participava de decisões cotidianas. Não como exceção tolerada, mas como parceira reconhecida naquele espaço privado, ainda que o mundo externo resistisse. "Não teme que isso provoque ainda mais comentários?", perguntou alguém certa vez. "Comentários sempre existiram", respondeu ela. "A diferença é que agora não me definem." O Duque observava essa transformação com admiração contida. Percebia que, ao escolher vê-la, também aprendera a ver a si mesmo sem os filtros do título. Já não precisava do isolamento como escudo. O amor, discreto e constante, dera-lhe coragem para sustentar a própria humanidade. Houve perdas, sim, uma herança reduzida, um aliado afastado, um futuro antes garantido que precisou ser redesenhado. Mas houve também ganhos inesperados. Tranquilidade ao fim do dia, conversas honestas, a sensação de que a casa, enfim, era habitada de verdade. Numa noite calma, sentaram-se lado a lado, observando a lareira. "Se pudesse voltar atrás", perguntou ela, "faria diferente?" Ele pensou longamente. "Talvez tivesse sofrido menos cedo", respondeu, "mas não teria aprendido o que sei agora." "E o que sabe?", insistiu ela. "Que a solidão pode ser confortável, mas nunca é completa", disse, "e que amar mesmo em silêncio exige mais coragem do que governar em público." Ela pousou a mão sobre a dele, um gesto simples, ainda cuidadoso para os olhos externos, mas pleno de significado. Não precisavam de formalizações grandiosas. A escolha diária bastava. O mundo seguiu com suas regras rígidas, seus olhares atentos, suas limitações morais. Eles não o transformaram, tampouco se deixaram esmagar por ele. Encontraram, dentro das possibilidades de seu tempo, uma forma honesta de existir. A casa de pedra, outrora palco de isolamento, tornou-se abrigo de humanidade. Os corredores já não devolviam apenas ecos vazios, mas vozes, risos contidos, passos que sabiam para onde iam. Sob o mesmo teto, duas almas antes ignoradas aprenderam que o amor não surge do acaso,
mas do reconhecimento persistente. O Duque jamais imaginara encontrar amor nela, não porque lhe faltasse valor, mas porque lhe faltara olhar. Ela jamais imaginara ser escolhida. Não porque não fosse digna, mas porque fora ensinada a não esperar. Juntos, romperam não com o mundo inteiro, mas com a mentira silenciosa que os mantinha separados de si mesmos. E assim, seguiram, sem promessas eternas, mas com presença diária, sem garantias sociais, mas com verdade compartilhada. Uma história possível, humana e imperfeita, nascida não da permissão do tempo, mas da coragem de habitá-lo plenamente.